Em um canto escondido da realidade, onde tempo e espaço se entrelaçam, existe um vasto oceano invisível, um éter primordial que conecta tudo o que conhecemos com o que está além da nossa compreensão. É um domínio misterioso cheio de segredos esquecidos e conhecimento, um reino onde as leis da física parecem se dissolver e onde a consciência humana se expande além dos limites da razão. Os segredos do éter, o legado de Max Endel, nos convida a mergulhar nesse vasto oceano invisível e explorar os mistérios contidos nas correntes etéricas que nos cercam. Nesta fascinante jornada, nós nos imergiremos nas profundezas do universo espiritual, onde matéria e energia se fundem em um balé cósmico e onde descobriremos que tudo o que existe, cada pensamento, cada emoção, cada ação, deixa uma marca nas vibrações sutis do éter. Ao longo deste texto, nós nos aprofundaremos nos segredos escondidos da criação, as forças invisíveis que moldam nosso destino e os princípios orientadores que nos conduzem a uma compreensão mais profunda do cosmos. O que antes parecia um mundo intangível e distante nos é revelado como uma realidade viva e pulsante, esperando para ser compreendida. Você está pronto para descobrir o que está além do visível, para aprender os segredos que o éter guarda para aqueles corajosos o suficiente para buscar a verdade? Junte-se a nós nesta aventura transcendental, onde cada palavra, cada ensino, nos levará um passo mais perto de desvendar o que apenas poucos conseguiram sentir e muitos outros temeram saber. Esta é uma jornada para o desconhecido, estes são os segredos do éter. Os olhos têm sido a porta de entrada para o mundo visível, mas, em sua natureza limitada, eles ocultaram mais do que revelaram. A humanidade, em sua busca infinita para desvendar os mistérios da existência, intuiu que, além da matéria, além da forma, existe uma teia sutil de forças invisíveis. Essas energias vibrantes e incessantes constituem o verdadeiro tecido da realidade, a arquitetura etérea sobre a qual o mundo fenomênico é construído. Esta obra não é apenas um tratado, é um mapa que conduz a essas dimensões veladas. Não é um manual de instruções, mas um farol que ilumina as sombras da percepção comum. Através de suas páginas, o mistério do éter é desvelado, essa substância primordial que permeia o cosmos e anima a vida. O autor, um iniciado nas ciências ocultas, delineia meticulosamente a anatomia dos vários níveis etéricos: o éter químico, o éter vital, o éter luminoso e o éter refletor, cada um desempenhando um papel essencial na dança da existência. No entanto, esse conhecimento não é apenas um exercício intelectual, mas um chamado. Aqueles que vislumbraram a delicada fronteira entre o visível e o invisível entendem que o conhecimento carrega responsabilidade. A visão etérea que começa a emergir na psique moderna é tanto uma bênção quanto um desafio. À medida que a humanidade avança para a era de Aquário, a percepção dos mundos sutis não será mais privilégio de poucos, mas um despertar coletivo. Com isso, os véus da ignorância cairão, tornando impossível para os indivíduos esconderem sua verdadeira natureza por trás da máscara das aparências. Não haverá refúgio exceto a verdade, nenhuma escapatória exceto a aceitação de nossa própria essência luminosa. Em um mundo onde as forças cósmicas estão se intensificando, a consciência está se expandindo, permitindo-nos vislumbrar a vasta rede de energias que nos cercam. Aqueles que aprenderem a ver com os olhos do espírito entenderão que a vida não é apenas o que se vê, mas um campo de forças interconectadas, um rio de vibrações fluindo incessantemente. Assim, este livro é um portal para uma realidade mais ampla, não um texto para ser lido e esquecido, mas um limiar a ser cruzado. Aqueles que se aventurarem em suas páginas descobrirão que o conhecimento do éter não é apenas uma chave para uma percepção expandida, mas um caminho para entender o grande mistério da existência. Visão etérea e o que ela revela. Max Endel. Notamos que mais de 90% daqueles que visitam nosso canal não estão inscritos. Você pode apoiar este projeto pressionando o botão de inscrição e curtindo o vídeo. Obrigado por nos inspirar a continuar criando mais e melhor conteúdo para você. Você está pronto para transformar sua vida? Em 1918, Max Endel escreveu sobre o processo de preparação para a Era de Aquário, afirmando que essa era, sendo um signo aéreo, científico e intelectual, traria uma nova fé enraizada na razão, capaz de resolver o enigma da vida e da morte de uma maneira que satisfaça tanto a mente quanto o instinto religioso.
Assim como desenvolvemos 5 sentidos para nos conectar com o mundo visível, em um futuro distante desenvolveremos outro sentido que nos permitirá ver os habitantes da região etérea, incluindo nossos entes queridos que deixaram seus corpos físicos e agora residem no éter e no mundo inferior do desejo nos estágios iniciais de sua jornada espiritual. Aquário governa os éteres. A grande inundação que afundou o antigo continente de Atlântida, descrita na história bíblica de Noé, removeu grande parte da umidade da atmosfera. No entanto, quando o Sol entrar em Aquário por precessão, ainda mais umidade se dissipará, intensificando as vibrações visuais que viajam mais facilmente através de uma atmosfera etérea seca. Isso criará condições favoráveis para a extensão gradual da visão humana, abrindo nossos olhos para o reino etéreo. O crescente número de médiuns na Califórnia é um exemplo dos efeitos de uma atmosfera eletricamente carregada e seca, embora ainda não tão seca quanto será na era de Aquário. Aqueles que aspiram a essa percepção expandida podem acelerar seu desenvolvimento por meio de aspiração e meditação. Em contrapartida, aqueles que desconhecem essas mudanças podem atrasar sua visão etérea ao descartar percepções iniciais como alucinações ou temer serem julgados como insanos. Assim, a Fraternidade Rosacruz foi encarregada pelos irmãos maiores com a missão de espalhar o Evangelho da Era de Aquário, realizando uma campanha educacional para preparar a humanidade para o que está por vir. O mundo deve ser iluminado com essas ideias. As condições na Terra dos chamados mortos não são misteriosas. Seu conhecimento é tão acessível quanto terras estrangeiras por meio dos relatos de viajantes. Estamos nos aproximando de um limiar onde essas verdades se tornarão evidentes. Mais importante, podemos acelerar esse despertar adquirindo conhecimento da existência póstuma e dos fenômenos que podemos esperar encontrar. Essa consciência evitará medo, choque ou descrença quando começarmos a perceber essas realidades. No entanto, por mais maravilhosos que sejam esses desenvolvimentos, eles vêm com responsabilidade. Os estudantes da sabedoria esotérica devem perceber que possuir conhecimento implica um grande dever. A quem muito é dado, muito é exigido. Se enterrarmos nossos talentos, não podemos esperar evitar as justas consequências. A Fraternidade Rosacruz só pode cumprir sua missão se cada membro se comprometer a espalhar esses ensinamentos e viver a vida espiritual. Esse dever não é sobre construir grandes instituições ou acumular riqueza, mas sobre disseminar sabedoria e preparar o mundo para o próximo passo evolutivo na consciência humana. Nosso dever na nova era é simplesmente espalhar as verdades relacionadas à nova era de qualquer maneira que as circunstâncias determinem. Não precisamos mencionar a palavra Rosacruz ou a Fraternidade Rosacruz. No entanto, se formos questionados sobre a fonte do nosso conhecimento, é tanto nosso privilégio quanto nosso dever dizer a verdade e compartilhar nosso background espiritual. Claro, não devemos impor nossas visões a ouvidos relutantes. Hoje, os hospitais psiquiátricos estão cheios de casos de supostos colapsos nervosos e mentais, que na realidade são pessoas sofrendo com a exposição a forças psíquicas que não entendem. Como resultado, tornam-se nervosas, emocionalmente esgotadas e dominadas pelo medo. Essas condições são causadas pela superestimulação do grande centro nervoso do plexo solar antes que os centros cerebrais superiores tenham se desenvolvido suficientemente para proporcionar controle. Mencionamos isso apenas de passagem como um sintoma da crescente sensibilidade trazida pela aproximação da Era de Aquário. Não é apenas o plexo solar que recebe estimulação das forças cósmicas, mas também outros centros nervosos, incluindo o nervo óptico e áreas cerebrais relacionadas à visão, especificamente a visão estendida associada à região etérea. A visão etérea normalmente depende da sensibilidade do nervo óptico. No entanto, mesmo quando o nervo óptico está defeituoso ou destruído, a visão etérea pode se desenvolver por meio de caminhos neurais alternativos. Disse que grande parte da visão defeituosa presente hoje é devido à crescente densificação dos éteres, que é parte do efeito geral da radiação solar. Quando o Sol se aproximar de Aquário no equinócio de primavera por precessão, a visão etérea se tornará mais comum. Por meio da visão etérea, é possível ver tudo o que existe na região etérea do mundo físico. Quando essa visão se desenvolve inicialmente, ela revela o éter mais baixo, o éter químico, que varia em cor de cinza azulado a violeta profundo ou quase preto.
Max Zendel descreve o éter químico como escuro ou quase preto devido à interação de outros éteres dentro dele, dependendo de sua densidade. Esses éteres também podem parecer azul avermelhado, magenta, violeta ou roxo. Quando alguém percebe um objeto com a visão etérea, vê através dele de maneira semelhante a como os raios-x penetram a matéria sólida, daí o termo visão de raio-x, embora isso não seja inteiramente preciso. O observador primeiro vê a camada mais externa, depois as camadas internas adjacentes e, finalmente, o lado mais distante do objeto. Pode-se desenvolver graus mais elevados de visão, como visão astral ou mental, e ainda assim não ter visão etérea. Com a visão etérea, pode-se ver através de livros, papéis, cartas, paredes ou qualquer outro objeto a uma curta distância. Na era de Aquário, quando a visão etérea se tornar generalizada, estudar anatomia será muito mais fácil. Os médicos poderão observar diretamente estruturas anatômicas e processos fisiológicos sem obstrução, permitindo-lhes detectar doenças, deslocamentos e condições patológicas com facilidade. À medida que a nova era avança e as massas desenvolvem a visão etérea, será quase impossível para as pessoas levarem vidas duplas, comportando-se de uma maneira em público e de outra em casa. Se estivéssemos atualmente cientes das entidades invisíveis que enxameiam em nossas casas, muitas vezes nos sentiríamos envergonhados de nossas ações e palavras. Esses vários seres que enchem o ar são atraídos para pessoas de natureza semelhante, sejam boas ou más. Entidades menos evoluídas carecem da inteligência para manter um disfarce por muito tempo e eventualmente devem revelar sua verdadeira natureza, seja visível ou não. Entidades etéreas alimentam-se do éter vital daqueles a quem são atraídas. Se permanecerem dentro da aura de uma pessoa, elas não apenas as influenciam para a negatividade, mas também enfraquecem seu corpo vital, levando à exaustão nervosa, posse parcial ou obsessão. É tão impossível limpar a aura de tais entidades sem uma purificação moral e emocional completa quanto erradicar a malária sem drenar os pantanos onde os mosquitos se reproduzem. Quando a atmosfera está cheia de tais entidades, elas revelarão inequivocamente a impureza psíquica e mental daqueles que as abrigam. Na nova era, quando quase todos tiverem o poder de ver esses seres, não haverá como esconder o verdadeiro caráter de alguém. A privacidade será quase impossível, pois qualquer um que desejar nos ver poderá fazê-lo. Não será mais eficaz enviar um mensageiro para dizer a um visitante indesejado que estamos indisponíveis. Isso significa que, na nova era, a honestidade e a transparência serão as únicas políticas que valerá a pena seguir, pois as transgressões não passarão mais despercebidas. Sempre haverá indivíduos atraídos pelo mal, tanto agora quanto no futuro, mas pelo menos eles serão expostos. Quanto à visão etérea, Max Zendel afirma ainda que a experiência mostrou que raios estelares afligidos de certas partes do zodíaco interferem nas vibrações etéreas percebidas pela retina, prejudicando assim a visão física. Se Netuno estiver focado através de uma dessas regiões no mapa natal, o chamado ponto cego no olho, que normalmente é inativo, pode se tornar sensibilizado pelo raio espiritual de Netuno, afetando a visão, que é o fogo espiritual da espinha. Assim, é possível que uma pessoa que seja fisicamente míope ou mesmo cega veja os mundos espirituais que permanecem escondidos daqueles cuja visão é focada através das vibrações mercuriais nos nervos governados por Mercúrio. Novamente, em cartas aos estudantes, não vemos objetos físicos fora do olho. Eles são refletidos na retina, e nós apenas percebemos sua imagem dentro do olho. Como a luz é o agente da reflexão, objetos que resistem à passagem da luz parecem opacos. Outras substâncias, como o vidro, parecem claras porque admitem facilmente os raios de luz. Quando a visão espiritual é usada, uma luz de intensidade superlativa é gerada dentro do corpo, entre as glândulas pituitária e pineal. Essa luz é então focada através do chamado ponto cego do olho diretamente sobre o objeto em investigação. O alcance desse raio direto é inteiramente diferente do raio físico refletido. Ele penetra uma parede sem dificuldade. Descobertas recentes sugerem que a função da retina é mais analítica e seletiva do que se acreditava anteriormente, mas isso não afeta a correção das declarações acima sobre a visão etérea.
O éter químico dentro do corpo humano e a região etérea do envelope planetário da Terra são partes integrantes da própria Terra física. Eles não são espirituais, exceto no sentido de que toda matéria viva é uma expressão da beleza e sabedoria de Deus. A região etérea é comumente chamada de a mais baixa das regiões espirituais invisíveis, e a visão etérea é frequentemente considerada a forma mais baixa de visão espiritual. Embora seja a mais baixa, ela revela um mundo além dos limites da visão física, um reino mágico para aqueles afortunados o suficiente para contemplá-lo. Existem vários tipos de visão além da visão física normal. Como mencionado anteriormente, a visão etérea depende parcialmente da sensibilização do nervo óptico. Ela também requer um certo grau de soltura entre os corpos etéreo e físico. Em raças primitivas, essa soltura permite que populações inteiras experimentem algum grau de visão etérea. Como resultado, a existência de fadas e espíritos nunca é questionada, e tanto a magia branca quanto a negra florescem. Esses indivíduos são tão sensíveis às forças psíquicas que, quando alvos de praticantes ocultistas, já se sabe que deitam e morrem sem nenhuma causa física discernível. Essa condição ocorre porque seu corpo etéreo é expulso, parcial ou totalmente, do corpo físico, como também acontece na hipnose. Em um caso, uma pessoa segurando a mão de uma jovem de uma raça mais primitiva, por meio de um pequeno esforço de concentração e sem intenção, expeliu o duplo etéreo da mão e do braço da garota. O resultado foi que seu braço ficou frio, úmido e sem vida. Essa garota era muito inteligente, demonstrando que a soltura do corpo etéreo não implica fraqueza intelectual. De fato, raças primitivas com tais características são frequentemente bastante aguçadas mentalmente. A hipnose não deve ser confundida com mesmerismo ou magnetismo. Existem correntes magnéticas reais que fluem através do corpo vital, visíveis como linhas radiantes de força que podem ser percebidas como elétricas por natureza. Quando concentradas por um ato de vontade, elas se tornam densas e quase fisicamente tangíveis. Muitas pessoas observaram o que chamam de chuva magnética na atmosfera. No entanto, essa força magnética que cai não é a mesma que os raios cósmicos da física moderna. Ela pode ser controlada pela vontade humana, ao contrário dos raios cósmicos, até onde entendemos atualmente, e pode ser direcionada de várias maneiras. As forças magnéticas estão conectadas aos processos biológicos da vida. Elas não são apenas eletromagnéticas, embora claramente operem nesse domínio, como mostrado por experimentos de laboratório que provam que as correntes nervosas são uma forma de eletricidade. A ciência oculta já havia demonstrado muito antes que a ciência física explorasse o assunto que as forças que fluem através do sistema nervoso são de natureza eletromagnética e que sua depressão ou bloqueio pode levar à paralisia. É essa aura magnética que a biologia moderna está investigando, na qual cada órgão do corpo tem seus polos positivo e negativo. Alguns, como o coração, têm mais de um conjunto de polos. O coração, por exemplo, tem 12 polos alternados positivos e negativos. Novamente, é essa aura magnética que mantém as moléculas do corpo em seus padrões orgânicos. O ajudante invisível às vezes está ciente dessas correntes magnéticas fluindo através dos planos internos. Quando despertado fora do corpo à noite, muitos indivíduos que desenvolveram um leve grau de visão etérea expressaram espanto ao testemunhar, pela primeira vez, chuvas de estrelas, pirâmides duplas, cubos e outras formas geométricas emergindo do corpo. Essas figuras são as moléculas descartadas que o corpo elimina, excretadas pela ação das forças vitais radiantes do corpo. Estudantes interessados em analisar essas figuras podem consultar revistas científicas e livros que detalham a estrutura molecular da matéria. Lá, eles descobrirão que cada molécula tem sua própria estrutura atômica característica, que os pesquisadores ocultistas descreveram há muito tempo usando uma terminologia diferente. Notavelmente, esses cristais microscópicos parecem ter tamanho e forma reais quando vistos com a visão etérea. Às vezes, eles aparecem em grandes aglomerados, o que explica por que os primeiros clarividentes lutaram para descrever o que viam usando termos da ciência de laboratório. Somente no século XX, com o desenvolvimento da física atômica e nuclear, isso se tornou possível. Os 4 éteres e os elementos clássicos na ciência oculta,
Os éteres químico, vital, luminoso e refletor correspondem aos 4 elementos clássicos: fogo, terra, ar e água. Como mencionado anteriormente, uma nova tabela de elementos será, sem dúvida, necessária para acomodar os avanços científicos modernos. No entanto, para o leigo, a classificação antiga permanece útil. O éter químico, correspondente ao elemento terra, é o éter através do qual as forças de sustentação e nutrição agem sobre o corpo. Esse processo inclui a eliminação de substâncias nocivas, que ocorre através do polo negativo do éter químico, como afirmado na concepção cósmica. Enquanto isso, as forças de fortalecimento e nutrição agem através do polo positivo. Quando o alimento foi digerido e entra na corrente sanguínea, é visível para a visão etérea como uma massa de éter fluindo ao longo das linhas de força magnética. Sem esse contrapartida etérea para a química do sangue físico, o alimento que consumimos não seria de nenhum benefício para o corpo. Existem pontos profundos dentro do corpo onde, do ponto de vista da visão etérea, o sangue parece ser quase inteiramente gasoso. Mas a ciência biológica, é claro, ainda não encontrou evidências disso, em parte porque os biólogos não esperam encontrar tal condição e em parte porque seus instrumentos não são adequados para sua descoberta. O aspecto gasoso do sangue só poderia ser descoberto em um corpo vivo e intacto. Raios-X não podem revelá-lo, nem quaisquer outros raios atualmente disponíveis para os físicos. As toxinas que se acumulam na corrente sanguínea são visíveis para a visão etérea como uma miasma negra que paira em cachos ao redor das áreas afetadas. Para o sentido etéreo de tato, essa miasma negra parece pesada, e de fato a sensação de peso que acompanha a doença é parcialmente devida ao acúmulo de grandes massas de éter negro no corpo. A água lava grande parte disso, razão pela qual os banhos proporcionam uma sensação de leveza e rejuvenescimento. No entanto, quando o corpo está doente, ele continua a gerar esses éteres tóxicos, que então obstruem a passagem do magnetismo solar limpo, ou o que é chamado de éter solar. Isso é particularmente verdadeiro no centro da raiz do nariz, que fica entupido com miasma em um grau superlativo. Quando, por meio de cura espiritual e manipulação etérea pelo ajudante invisível, essa obstrução é quebrada, há uma melhora imediata. A miasma densa no corpo vital também desempenha um papel em bloquear a abertura da visão etérea, pois dificulta a atividade dos centros de força etérea. À medida que os éteres se tornam mais densos e formam uma miasma negra, o resto do corpo vital se torna atenuado, já que o corpo físico está extraindo dele. Assim como na inanição o corpo consome a gordura armazenada, deixando-o emaciado. Buracos reais se desenvolvem na estrutura etérea, demonstrando que a energia não está mais sendo especializada pelo corpo vital. É evidente que a miasma negra pertence ao éter químico, que, como mencionado anteriormente, normalmente varia em cor de azul acinzentado a azul-violeta e até um azul escuro que é quase preto, dependendo da densidade dos éteres. Várias pessoas viram esse éter como uma luva azul sobre a mão, como uma aura azul na qual o corpo está embutido, ou como chamas azuis difusas, semelhantes a uma chama de gás baixa, aparecendo ao longo das superfícies das paredes. Os físicos agora apresentaram fotografias de elétrons livres, e esses elétrons livres aparecem como chamas azuis, talvez não exatamente como descrito por aqueles com visão etérea, mas suficientemente semelhantes para sugerir que o éter químico muito provavelmente consiste de partículas atômicas existentes em um estado ainda não descoberto pela ciência física, não apenas elétrons, mas um amálgama de partículas. Esse éter químico seria uma espécie de plasma vital, como mostrado na descrição de Max Endel da corrente alimentar etérea movendo-se com ou no sangue. Um grande número de pessoas vê pequenos pontos no ar que lembram poeira dourada ou prateada, ou às vezes manchas multicoloridas, que por vezes se movem em grandes massas como nuvens antes de sua visão. Videntes antigos descreveram tais nuvens das quais os espíritos dos ancestrais se condensariam e materializariam diante dos olhos físicos. Isso, novamente, é uma visão do éter químico, como aparece na materialização de formações etéreas no reino físico. O termo plasma tem várias definições na ciência moderna. Plasma sanguíneo, o componente líquido do sangue usado em transfusões. Um estado de matéria que, quando aquecido a altas temperaturas, torna-se um condutor excepcionalmente bom de eletricidade.
um gás altamente ionizado que emite um brilho rosado, como visto em nebulosas, onde as ondas de rádio podem viajar a uma velocidade de fase maior que a velocidade da luz nesse meio. Quando micro-ondas são enviadas através de um plasma de gás ionizado, o aumento na velocidade é uma medida da densidade de elétrons livres. Os astrônomos, de maneira semelhante à terceira definição, descrevem uma espécie de nuvem magnética no espaço interplanetário, onde partículas positivas e negativas estão suspensas, embora a nuvem como um todo seja eletricamente neutra. A terceira e a quarta definições assemelham-se de perto aos estados que os ocultistas referem como etéreos. Sem nos aprofundarmos na estrutura atômica, que de qualquer forma requer conhecimento especializado, é evidente que uma correlação aproximada pode ser traçada entre os 4 éteres e várias forças atômicas atualmente conhecidas. A maior parte da massa de um átomo reside no núcleo, que é composto por um complexo de forças ou partículas. As mais pesadas entre elas são, primeiro, o próton, que é 1836 vezes o peso de um elétron, e depois o nêutron, que, como o nome sugere, não é nem positivo nem negativo. Tanto o próton quanto o nêutron são chamados de núcleons porque fazem parte do núcleo. Partículas ainda menores foram descobertas, algumas dentro do núcleo e outras movendo-se pelo espaço. Os cientistas estão procurando entre elas pela força de ligação do núcleo, que, como vimos, não é inteiramente positiva, como se acreditava, já que é composta por mais do que apenas o próton carregado positivamente. O primeiro modelo atômico amplamente aceito comparava o átomo ao sistema solar. De acordo com esse conceito inicial, o próton ocupava a posição do Sol com uma carga positiva, enquanto os elétrons orbitavam ao seu redor como planetas ao redor do Sol. Os elétrons carregam uma carga negativa. No entanto, agora sugere-se que, muito possivelmente, dado que o elétron se comporta como onda e partícula e é descrito como um feixe de energia, o elétron pode na verdade ser uma onda que envolve completamente o núcleo central, que por sua vez contém um complexo de partículas e forças. Embora vários modelos esquemáticos tenham sido propostos para representar a estrutura atômica, todos ainda requerem verificação. Pode ser que o antigo modelo do sistema solar ainda tenha sua utilidade. Além disso, os físicos agora dizem que a aura eletrônica da Terra se estende até a Lua, o que significa que a Lua está, de fato, dentro da atmosfera eletrônica da Terra. Isso é uma reafirmação óbvia da máxima oculta de que o corpo etéreo da Terra se estende até a Lua e a inclui, servindo como canal para a interação magnética contínua entre a Lua e a Terra, particularmente no que diz respeito à sua influência no crescimento de organismos vivos na Terra. A visão etérea revela tanto moléculas quanto átomos, bem como as forças contidas dentro dos átomos, juntamente com outras forças e partículas. Os cientistas ocultistas os descreveram da melhor forma que puderam, mas seu vocabulário não é o da ciência moderna. Até que um físico nuclear desenvolva a visão etérea ou um cientista ocultista se torne treinado em física nuclear, os estudantes lutarão para equiparar seu conhecimento oculto com a física e a química modernas. Alguns cientistas admitiram possuir percepção extrasensorial. Por exemplo, o descobridor do anel de benzeno viu a estrutura das moléculas em um sonho ou algo que ele chamou de sonho. Ele disse que os átomos começaram a realizar acrobacias diante de meus olhos. Eu vi como 2 menores frequentemente se uniam para formar um par, como 2 maiores agarravam 2 dos menores, e como um ainda maior segurava 3 ou até 4 dos menores. Eu vi como todos se moviam em vórtices. Eu observei como os maiores formavam uma fileira e como os menores eram arrastados ao lado da corrente. Passei a noite transferindo pelo menos esboços de cada uma dessas imagens de sonho para o papel. Assim, a teoria da estrutura nasceu. A teoria do benzeno teve uma origem semelhante. Os átomos, mais uma vez, realizaram truques diante de meus olhos. Os grupos menores permaneceram modestamente no fundo. O olho da minha mente, treinado por visões repetidas de tipo semelhante, agora distinguia formas maiores de várias formas, cadeias longas conectadas, tornando-se muito mais grossas, todas em um movimento serpenteante e giratório. E o que foi isso? Uma das serpentes agarrou sua própria cauda. Acordei como se atingido por um raio. Mais uma vez, passei o resto da noite trabalhando nas consequências dessa hipótese.
Max Zendel afirmou em muitos lugares que os grandes iniciados das escolas de mistério trabalham com cientistas modernos e sempre o fizeram no passado. Por exemplo, com os alquimistas durante a Idade Média. Aqui está um exemplo de assistência do plano interno dada a um cientista moderno cujo prestígio é indiscutível. Outros cientistas também foram auxiliados por sua clarividência inerente, geralmente de natureza puramente intelectual, uma forma de raciocínio iluminado. Mas ocasionalmente alguém vislumbra a estrutura atômica da matéria com a visão etérea por um breve momento, mas não ousa publicá-la para o mundo. Qual é a relação entre moléculas e átomos e a aura magnética mencionada pelos ocultistas, que a ciência está apenas começando a explorar? Encontramo-nos no limiar do segundo dos 4 éteres, o éter vital. No entanto, antes de prosseguir, revisemos o que a filosofia Rosacruz nos ensina sobre o envoltório etéreo do nosso planeta. O envoltório etéreo do organismo humano é, de fato, uma réplica em miniatura do envoltório etéreo da Terra. Ele representa o planeta da mesma forma que uma gota de água do mar representa o oceano. A Terra física é cercada e penetrada por um globo invisível que se estende ao espaço muito além da atmosfera, tradicionalmente até a Lua, que está incluída no envoltório etéreo da Terra. Este é o corpo vital da Terra. Este globo é composto de éter, dos quais existem 4 graus. O mais denso é chamado de éter químico e é o mais próximo da Terra. Em seguida, vem o éter vital, depois o éter luminoso e, finalmente, o mais raro e sutil, chamado de éter refletor. O éter é substancial, mas não físico no sentido em que a matéria, como a conhecemos, é. No entanto, para o clarividente treinado, ele é tão tangível quanto os sólidos, líquidos e gases da experiência comum. Dentro desses éteres, o clarividente vê as forças que dão vida às formas minerais, vegetais, animais e humanas. Os corpos etéreos de todos os seres na Terra participam das forças cósmicas que fluem através do corpo vital planetário. O corpo vital não tem poder próprio, é o canal através do qual as forças vitais do Sol entram no corpo físico e também o conduto através do qual a energia dinâmica do corpo do desejo atua sobre o físico, incitando a atividade. O corpo vital determina a direção em que uma dada força é usada, mas essa força deve ser fornecida de fora ou de cima, se pensarmos em termos de forças espirituais, mentais e psíquicas superiores. Assim como o envoltório da Terra tem seus polos positivo e negativo em cada camada, do éter químico ao éter refletor, refletidos fisicamente como os polos magnéticos do globo, cada nível do corpo etéreo humano também tem seus polos positivo e negativo, manifestando-se em polaridade oposta nos 2 sexos. O éter químico é predominantemente positivo na estrutura masculina e negativo na feminina. Os órgãos do corpo físico têm cada um seu próprio campo magnético dentro do corpo etéreo, geralmente com pelo menos um par de polos, e alguns com mais de um. Demonstramos que o éter químico é o meio para a manifestação das forças químicas que causam a formação de cristais, poeticamente descritas como os amores e ódios dos átomos. Outras forças dentro deste éter promovem assimilação, excreção e crescimento. A cor do éter químico é um violeta profundo ou índigo, às vezes ametista ou roxo. Ele aparece claro e transparente em seu estado normal, mas escurece para preto quando carrega a doença, momento em que é chamado de miasma. A miasma é tão densa que é tangível mesmo para pessoas sem desenvolvimento oculto particular. Max Zendel descreveu um caso de doença em que uma miasma negra envolvia a garganta do paciente como um colar. Ele também a descreveu como pendendo em gavinhas do corpo, exudando dos vórtices atômicos magnéticos do corpo vital da pessoa afetada. As forças que agem através e dentro do éter químico serão descritas em um discurso futuro. No entanto, podemos dizer, de passagem, que essas forças incluem inteligências vivas, uma classe de espíritos da natureza geralmente chamados de gnomos no folclore, bem como inteligências superiores que dirigem suas atividades, incluindo anjos e os espíritos daqueles que chamamos de mortos na linguagem comum. As pessoas às vezes referem-se a magnetismo quando na verdade querem dizer o éter do corpo vital em si. Curadores etéreos falam em expelir magnetismo quando querem dizer que os éteres doentes estão sendo retirados do corpo vital do paciente e lançados para baixo. Isso não é cientificamente preciso, como o estudante entenderá a partir de nossa discussão dos 2 éteres inferiores,
mas é uma frase comum que deve ser entendida em seu sentido popular. Max Endel afirma que essa miasma, quando extraída do corpo do paciente, está sujeita à gravidade e pode ser queimada no fogo ou lavada pela água. Para a visão espiritual, ela aparece como um fluido gelatinoso escuro ou preto, tremendo e brilhando no chão. Se o paciente, agora aliviado, levantar-se e passar pelo local onde esse magnetismo foi expelido, a miasma reentrará no corpo, deixando-o em pior condição do que antes. Parte 2. O éter vital e a genética. O éter vital é o meio para a operação de forças cujo objetivo principal é o funcionamento da espécie. Em termos humanos, a construção de novas formas raciais. A força cósmica que age no éter vital é o terceiro princípio da divindade, a energia criativa de Deus. As forças menores que trabalham nesse éter incluem o Sol, a Lua, o Deus da raça Jeová, que trabalha com planetas que têm luas, embora seu foco cósmico seja o orbe solar. Outras forças incluem o espírito da raça angélica reencarnado, o próprio ego encarnado, espíritos da natureza, anjos e arcanjos, e espíritos pertencentes à onda de vida das plantas, incluindo os espíritos de grupo de plantas. Os minerais geralmente não possuem um éter vital como os outros éteres. O éter vital tem dois polos, positivo e negativo. O polo positivo predomina na estrutura feminina, e o polo negativo predomina na estrutura masculina. A razão para isso é que a mulher requer a porção extra de energia criativa para o uso do corpo infantil do ego que está chegando. As forças que agem no polo positivo são aquelas que trabalham dentro da mulher durante a gestação, permitindo-lhe realizar o trabalho positivo e ativo de dar à luz uma nova forma viva. As forças que agem ao longo do polo negativo do éter vital permitem ao homem produzir sêmen, no qual o átomo semente do corpo denso do ego que está chegando é depositado por anjos. Os anjos são os guardiões e custódios dos átomos semente de plantas, animais e humanos. Quando trabalham com animais, os anjos são assistidos pelo corpo de desejo da mãe. Quando trabalham com a humanidade, eles são ainda mais auxiliados pelo corpo de desejo do ego encarnado. Quando o ego está pronto para buscar o renascimento, os anjos registradores determinam o sexo do corpo no qual o ego funcionará durante essa vida terrena particular, e o arquétipo é formado de acordo. O fator que determina o sexo é a lei da alternância, a menos que essa lei seja modificada por circunstâncias específicas estabelecidas pelo ego em existências terrenas anteriores. Portanto, o sexo é determinado antes que a matriz etérea, feita de éter químico e vital, seja construída. A lei é esta: quando a matriz de éter vital do ego encarnado é positiva, ela atrai éter químico negativo e átomos físicos por meio da agência de forças que trabalham ao longo do polo positivo do éter vital, e o corpo denso será feminino. Quando a matriz de éter vital é negativa, ela atrai éter químico positivo e átomos físicos por meio da agência de forças que trabalham ao longo do polo negativo do éter vital, e o corpo denso será masculino. Esse processo começa no útero com o óvulo fertilizado, que é o próprio corpo. Nesta fase, o ego encarnado paira perto de sua futura mãe, vestido com o envoltório embrionário da mente e do corpo de desejo, enquanto a matriz é colocada no útero da mãe pelos anjos. Após o átomo semente ter sido depositado no corpo da mãe e a concepção ocorrer, o óvulo fertilizado permanece fora por um período de 18 a 21 dias, enquanto o corpo de desejo da mãe trabalha no corpo denso embrionário. Para o cientista ocultista, todos os elementos da herança residem no éter vital e são manipulados por inteligências invisíveis, embora o ser humano auxilie. As características sexuais secundárias também são o produto de forças que agem através dos polos positivo e negativo do éter vital. É importante notar que as características sexuais não se limitam às funções reprodutivas primárias do corpo, mas cada célula do corpo mostra uma diferença no sexo. Por exemplo, cada célula no corpo feminino tem 23 pares de cromossomos, cada par idêntico. No corpo masculino, cada célula contém um par que é assimétrico, ou seja, diferente. O 23º par de cromossomos são os cromossomos sexuais, que no corpo feminino são idênticos e descritos como 2 cromossomos X. No corpo masculino, o 23º par consiste em 2 cromossomos diferentes, X e Y.
O cromossomo Y é o que determina a masculinidade do corpo. Até 1957, acreditava-se que havia 48 cromossomos, 24 pares, nas células do corpo humano. Mas naquele ano um novo tipo de microscópio revelou que na verdade há apenas 46 cromossomos, ou 23 pares. É importante enfatizar que isso se refere a todas as células do corpo, não apenas aos gametas, células reprodutivas. Certas células são reservadas nos órgãos reprodutivos no início do processo de encarnação com o propósito específico de perpetuar a espécie. Embora essas células se dividam, elas o fazem com menos frequência do que outras células do corpo, e permanecem frescas quando o trabalho de reprodução começa. Seu método de divisão também é diferente daquele de outras células, meiose versus mitose, permitindo variedade na transmissão de elementos hereditários, já que são retirados de duas pessoas em vez de apenas uma. Isso permite inúmeras combinações. Quando a célula de reserva se divide em duas, ela forma os gametas, comumente conhecidos como óvulos e espermatozoides. Os óvulos contêm cada um cromossomo X, enquanto os espermatozoides contêm um cromossomo X ou um cromossomo Y. Além disso, cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos encontrados em uma célula normal. Mas quando os dois gametas se unem, o óvulo fertilizado resultante retorna ao número total de cromossomos. Os cromossomos carregam pequenas formações chamadas genes, que são os verdadeiros agentes da herança. Como cada cromossomo pode ter até 1000 genes, o ego encarnado tem cerca de 46.000 genes, metade de cada progenitor. Assim, o modelo ou padrão genético é fixado na célula original, que continua a se dividir da maneira usual das células do corpo para formar um novo organismo que abrigará um espírito humano. A feminilidade parece ser a condição básica, com o cromossomo Y adicionando o elemento masculino. Compare com o diagrama 13 da concepção cósmica, página 364. Sob o microscópio, os genes aparecem como pequenas formas cruzadas no formato de fios dos cromossomos, às vezes comparados a contas. Disse que são os moldes da natureza que garantem que uma criatura particular se encaixe no padrão de seus ancestrais. De especial interesse para o ocultista é a alegação de que o gene é talvez uma espécie de elo perdido entre a matéria viva e a não viva, razão pela qual também é chamado de molécula viva. Portanto, talvez possamos começar a traçar a linha neste ponto entre a molécula comum, que pertence ao reino do éter químico, e a molécula viva, que pertence ao reino do éter vital. O gene é a menor unidade de matéria viva. No entanto, ele também possui características de moléculas complexas, como proteínas, que estão sujeitas a todas as leis conhecidas da química. Estima-se que um gene tenha cerca de 1 milhão de átomos. Os ocultistas dizem que genes e cromossomos são depositados por forças que trabalham no éter vital. Portanto, os dois éteres inferiores essencialmente formam um corpo vital ou de vida que atua como uma matriz em termos de uma malha de força na qual os átomos do corpo são coletados em um padrão vivo ou organismo. Ensina-se que o sangue e as glândulas endócrinas sem ductos são, em um sentido especial, o produto mais elevado do corpo vital. E entre as glândulas sem ductos, a glândula pituitária, localizada na cabeça, é, nas palavras dos biofísicos modernos, o órgão sexual mais poderoso do corpo. Suas secreções governam os ciclos de fertilidade em homens e mulheres. É o foco do espírito da vida, o Cristo macrocósmico no homem, que é um princípio de fogo da saúde e da cura. O corpo vital como um todo é o reflexo ou emanação, poderíamos até dizer condensação, do mesmo princípio. Todos os hormônios secretados e liberados na corrente sanguínea pelas glândulas sem ductos são expressões do éter vital, mas aqueles como a glândula pituitária e as gonadas, que secretam hormônios sexuais, são especialmente assim, pois participam ativamente com os genes e cromossomos nos ciclos reprodutivos do indivíduo e da raça. Eventualmente, a vida cósmica de Cristo deve necessariamente substituir o princípio da raça Jeová em sua totalidade. O número de cromossomos em cada célula difere de uma espécie para outra. Apenas o corpo humano contém 46 cromossomos. O desenvolvimento e praticamente todas as propriedades do organismo adulto são determinados pelo conjunto de genes ocultos em cada cromossomo de cada célula do corpo.
todo animal ou planta cresce ao redor de seus genes. Isso foi comparado a como uma peça de matéria inorgânica é formada. Certos núcleos atômicos que carregam uma carga de 6 unidades elétricas positivas serão cercados por camadas atômicas de 6 elétrons cada, fazendo com que os átomos se organizem em um padrão hexagonal regular, formando os cristais que chamamos de diamantes. Escusado será dizer que mesmo o organismo vivo mais simples é muito mais complexo que um diamante, mas em ambos os casos temos o fenômeno típico da organização macrocósmica determinada até o último detalhe pelos centros microscópicos ou de atividade organizadora. É corretamente dito que as leis da herança exibem uma simplicidade e clareza matemática que sugerem que estamos lidando com um dos fenômenos fundamentais da vida. 5. A espiral da vida. O que a ciência física tem a dizer sobre as forças vitais do organismo humano já foi mostrado. Notamos novamente que o átomo de carbono é o eixo do processo químico da vida, nas palavras do cientista. Enquanto a estrutura do universo depende do hidrogênio, a estrutura da vida depende do carbono. O carbono é o bloco de construção essencial sobre o qual todos os seres vivos são construídos. Por que isso acontece? A vida requer átomos que tenham a capacidade de formar moléculas excepcionalmente grandes. O que dá ao átomo de carbono essa propriedade especial de aderir a outros átomos em tal escala? Parece um átomo comum que se destaca por ter 6 elétrons planetários, enquanto o boro e o nitrogênio, seus vizinhos na tabela atômica, têm 5 e 7 elétrons, respectivamente. No entanto, o átomo de carbono é único. Isso se deve à sua estrutura peculiar. Ele é conhecido como um átomo tetravalente porque tem um poder de 4 na formação de combinações atômicas, comparado a outros que têm mais ou menos. É essa qualidade que dá ao átomo de carbono seu imenso potencial para criar estruturas mais complexas. De fato, o número de compostos possíveis com base nesse átomo versátil chega a milhões. Durante séculos, a ciência oculta falou do corpo de diamante do adepto ou do próprio adepto como o diamante vivo. Aqui, na bioquímica moderna, um indício de reafirmação brilha, pois esse átomo de carbono, que desempenha um papel tão crucial no processo da vida, é o mesmo elemento com o qual a natureza formou os diamantes há muito tempo nas camadas rochosas da Terra primordial. O diamante é o símbolo da imortalidade, mas é mais do que um símbolo, é uma promessa. Por trás do diamante estavam as energias dos raios do Sol, a pressão das massas de rocha e o calor da Terra ainda jovem. As mesmas forças estão presentes no organismo humano, embora em outra forma, e elas ofuscam o destino final dos seres humanos. No pensamento popular, fogo e água são considerados opostos, mas na química oculta, eles são, na verdade, complementares. Assim, não é surpreendente descobrir que, intimamente conectado ao éter vital, está o éter solar incolor ou fluido solar, que flui pelo centro do vaso do corpo etéreo. O éter vital é o caminho específico para a especialização desse fluido solar, diz Max Endel. Assim como existe um fogo vital universal ou macrocósmico chamado espírito vital, que é o princípio de Cristo, também existe um magnetismo macrocósmico visível, visto com a visão etérea como uma espécie de chuva que parece cair em linhas inclinadas em direção à Terra. Muitas pessoas testemunharam essa queda de força cósmica sem saber o que estavam vendo. Não é o mesmo que os raios cósmicos da ciência moderna, embora, como o Sol é uma estrela e as estrelas são todos sóis, não há razão para supor que esse éter solar não inclua forças emanadas de estrelas e nebulosas distantes, bem como do nosso Sol. Matéria e luz implicam fenômenos eletromagnéticos, assim como a vida, como os biólogos estão agora descobrindo. A chamada força sexual é gerada no éter vital à medida que a força solar ou cósmica precipita através do vaso. A chuva magnética cósmica é incolor como a água, e assim como a chuva consiste em gotas de água separadas, essa chuva magnética consiste em unidades separadas de força. Além disso, ela tem uma afinidade com a água. Mesmer descobriu que os oceanos estão carregados com o que ele chamou de magnetismo solar, e o mesmo é verdade para lagos, rios e riachos. É claro que o corpo humano, altamente magnético, revela sua origem nos mares primordiais pelo fato de ser mais de 80% água. Mesmer também disse que o Sol era um grande ímã, o que a astronomia moderna agora verifica.
As fronteiras da astronomia hoje. As plantas são ricas em éter vital, assim como certos produtos animais, como o leite de vaca fresco, ainda quente da ordenha. A maioria das necessidades humanas é satisfeita pelo consumo de alimentos vegetais, nos quais o magnetismo entra por meio do vaso. Um dia, os humanos não precisarão mais se sustentar com alimentos vegetais, mas receberão sustento diretamente do campo de energia cósmica. O magnetismo universal precipita através do vaso até o átomo semente do corpo vital, localizado no plexo solar. A partir daí, ele segue pelo corpo, percorrendo os nervos. Sem essas correntes magnéticas, o corpo não poderia funcionar e seria inerte como uma máquina elétrica com a corrente desligada. A atividade do corpo vital separando o fluido solar é audível ao ouvido etéreo como um zumbido constante, e os vórtices de força são claramente sentidos. A nota-chave dessa atividade é definida pela chama sonora que queima na medula oblonga, que por sua vez toca a nota-chave do arquétipo. Quando o ego deseja ação, ele faz o cérebro especializar grandes quantidades dessa energia, que é despejada nos músculos, forçando a ação. Max Endel descreve os milhões de bocas no corpo vital feminino positivo que absorvem a energia solar em maior grau do que no corpo vital masculino negativo. Isso, ele diz, explica a grande capacidade de recuperação de meninas e mulheres. A força excedente é fornecida ao corpo vital feminino para as necessidades da maternidade, mas também está lá para uso na vida cotidiana. Estudantes às vezes veem essas bocas como círculos, e parece que esses círculos são a unidade básica do polo positivo do éter vital, que determina a forma da matriz magnética geral. Uma rede ou malha de força. Dentro da malha magnética, há inúmeros vórtices. A maioria dos físicos concorda que uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético, mas alguns estão investigando a possibilidade de que magnetismo e eletricidade não sejam, na verdade, a mesma coisa, propondo a existência de monopolos, que são para o magnetismo o que os elétrons são para a eletricidade. De acordo com essa teoria, existem monopolos positivos e negativos, assim como existem elétrons positivos e negativos. O estudante ocultista fala do ponto de vista da experiência etérea, e, portanto, fala tanto da eletricidade quanto do magnetismo do corpo em conexão com os dois éteres inferiores. No entanto, deve-se notar que as forças elétricas são mais frequentemente mencionadas em conexão com o éter químico, e as forças magnéticas com o éter vital ou espiral de força, grandes e pequenas, algumas girando para a esquerda e outras para a direita. Isso nos lembra do ditado de que a luz é energia correndo em círculos livremente, enquanto a matéria é energia engarrafada. O éter químico é a garrafa para a matéria não viva, e o éter químico junto com o éter vital é a garrafa para a matéria viva. O átomo etéreo e o átomo físico são, por regra, fortemente entrelaçados, mas os estudantes de ocultismo e alguns outros frequentemente têm a sensação de que o átomo etéreo se desenrola do átomo físico. Somente recentemente a ciência física percebeu que na natureza há uma diferença se uma força trabalha para a direita ou para a esquerda. No passado, a lei da paridade expressava a crença comum de que não havia diferença na direção das forças na natureza. Um ramo totalmente novo da ciência se desenvolveu a partir da descoberta de que essa diferença certamente marca uma distinção tanto na estrutura da matéria quanto no desenvolvimento da vida, desde as nebulosas e galáxias no céu até o crescimento em espiral de folhas e brotos de plantas, e através da hélice dos cromossomos onde os genes são enfileirados como contas, até as bases atômicas de substâncias que são vivas ou já viveram. Descobrimos novamente que o átomo de carbono parece ser um agente especial do hábito em espiral. Embora existam moléculas e íons não vivos que também mostram o hábito em espiral, essa característica é frequentemente o sinal de forças vitais. Citamos o que iniciou a destreza de direita e esquerda, agora tão vital para os seres vivos. Se algum processo vital deve acompanhar a separação de materiais destros de canhotos, como a vida poderia ter começado em primeiro lugar? Se tudo o que é agora destro de repente se tornasse canhoto, a vida continuaria sem interrupção e sem mudança? Esses são problemas bem estudados. Algumas boas suposições foram feitas, mas não forneceram a resposta completa. As suposições surgiram, e talvez a resposta completa venha do exame das simetrias das forças que agem sobre a matéria,
juntamente com as simetrias da matéria sobre a qual elas agem. Os cristais são um dos exemplos mais belos de ordem e simetria. Se pensarmos um pouco mais, veremos que ordem e simetria têm uma aplicação muito ampla em todas as ciências naturais. Hoje, os físicos pensam nas simetrias das partículas fundamentais que compõem o universo, nos campos de força nos quais essas partículas são encontradas, e nas equações matemáticas que descrevem o comportamento resultante do mundo. Os químicos pensam nas simetrias das moléculas simples e complicadas formadas por essas partículas, e os biólogos pensam nessas simetrias sob essa ordenação em seus esforços para entender a origem e o comportamento da própria vida. 6. Magnetismo orgânico versus inorgânico. Embora possamos falar de chuva magnética como éter solar, ela não é uma propriedade da luz solar. Ela pode ser vista caindo pelo espaço tanto na escuridão densa quanto na luz. É por isso que a ciência oculta a classifica com o éter vital. É o caminho específico para sua especialização. Seu magnetismo fluido é a fonte do que é comumente conhecido como atração sexual, que a ciência oculta considera uma atividade dos polos positivo e negativo do éter vital. No entanto, a polaridade como tal não se limita ao éter vital ou à sexualidade de criaturas que se propagam organicamente. Ela também é encontrada nos planos espirituais superiores, onde se manifesta de maneira diferente. À medida que a evolução progride, a entidade encarnada, o ego, é capaz de especializar esse fluido magnético cósmico cada vez mais, e assim os humanos especializam essa energia em quantidades muito maiores do que plantas e animais. Além disso, a pesquisa de Maxwell sugeriu que as forças que entram através do vaso mostram cores diferentes dependendo dos vários usos feitos das diferentes ondas vitais. Esse éter incolor é, de fato, a forma original do magnetismo animal ou magnetismo orgânico, tradicionalmente atribuído a todos os seres vivos, mas não ao reino mineral. Sexo e herança fazem parte da função, mas não da função inteira, que é geralmente a promoção da vida em todo o organismo. Note que existe magnetismo mineral e magnetismo animal. Podemos comparar a diferença entre esses dois tipos de magnetismo à diferença entre íon inorgânico e íon orgânico. A planta toma o íon do elemento mineral e o transmute em íon orgânico, que é abundante, por exemplo, nas folhas verdes da planta. No entanto, esse íon orgânico não se assemelha externamente a um pedaço de íon ou minério de íon do qual originalmente derivou. O campo magnético do éter vital, como vimos, constrói o embrião no útero, começando pelo óvulo fertilizado. Como o corpo da criança requer grandes quantidades desse éter, a aura etérea da criança é maior em proporção ao seu corpo do que a de um adulto. Esse suprimento reserva de éter na aura da criança consiste em átomos de éter químico, bem como um suprimento reserva de força vital cósmica. O átomo etéreo consiste tanto de éter vital quanto de éter químico. A ciência física ainda não descobriu o fluido solar incolor, nem o fato de que ele está sujeito à vontade humana. No entanto, se não estivesse sujeito à vontade humana, não poderia ser verdade que formas de vida superiores o especializem em quantidades cada vez maiores. A chuva magnética cósmica realmente responde à vontade humana, que está concentrada no centro frontal. Como sabemos, uma sensação de calor frequentemente acompanha a descida da chuva cósmica. Maxwell aponta que, nos estágios iniciais de nossa evolução, essa força cósmica entrava no corpo vital por vontade do ser humano de maneira diferente do que atualmente entra através do vaso. Agora podemos começar a recuperar conscientemente o uso das forças vitais cósmicas. Atrair força inorgânica através da aura magnética humana a transforma em magnetismo orgânico, que o corpo humano precisa para crescer. Daí a prática antiga de imposição de mãos. O curador magnético efetivamente constrói um útero artificial de força no qual o corpo do paciente pode se reconstruir. Há um caso relatado de uma criança que nasceu com brotos no lugar dos dedos de uma mão, e após meses de trabalho por um grupo de curadores eclesiásticos dedicados a uma comunhão ortodoxa, esses brotos, que são encontrados no embrião, desdobraram-se e cresceram até se tornarem dedos normais, como se a criança tivesse sido colocada de volta no útero da mãe e o crescimento tivesse sido retomado de onde parou. Maxwell comentou que, quando o fluido solar é enviado pelo cérebro em quantidades particularmente grandes,
ele move os músculos aos quais os nervos levam. Mas para o trabalho de construção do corpo, que é o que a cura verdadeiramente é, quantidades ainda maiores de fluido solar são necessárias, e a menos que sejam chamadas do espaço através do centro frontal pela vontade humana e depois dirigidas pelo cérebro, os milagres mencionados não podem ser realizados. Frequentemente, mais de um curador deve trabalhar no caso. O grupo de curadores mencionado não conhecia o modus operandi das forças cósmicas, mas as invocou com sucesso por meio da oração a uma divindade que imaginavam no céu. É notável que a maioria dos curadores fossem mulheres, com seus corpos vitais positivos. A ciência chamada mesmerismo envolve o uso dessas forças cósmicas, mas o mesmerismo não é o mesmo que a hipnose moderna, que depende da sugestão. A sugestão não poderia fazer com que brotos embrionários se transformassem em dedos para a criança, nem poderia a sugestão retardar a corrupção de um pedaço de carne ou um vegetal, como foi relatado que a aplicação do magnetismo vivo pode. Dissemos que a força magnética está quase sempre aliada a alguma forma de umidade, como a seiva nas plantas e o sangue em animais e humanos, ou outros fluidos. Árvores cortadas para o Natal sangram sua seiva, e à medida que esse sangramento continua, o magnetismo vital da árvore precipita, primeiro uma verdadeira hemorragia de força pouco após o corte, depois mais lentamente até que a árvore esteja morta e suas agulhas fiquem marrons. É doloroso para qualquer pessoa sensível sentar em uma sala com uma árvore que está sangrando tão palpavelmente, e a maioria dos estudantes ocultistas prefere uma árvore viva ou, pelo menos, uma árvore sacrificada pelo serviço florestal para abrir espaço para um crescimento mais saudável nas encostas das montanhas, ou uma bela árvore artificial, das quais há muitos bons exemplos. A força solar que flui através do vaso é uma força cósmica, mas ainda inorgânica do ponto de vista humano, que, por meio da alquimia do espírito encarnado, torna-se uma força magnética de vida orgânica. O ferro é importante para a criação do magnetismo humano, e há 4 átomos de ferro em cada célula de hemoglobina normal, e a presença de ferro no planeta está, sem dúvida, relacionada ao magnetismo planetário. Mas também existem grandes campos magnéticos no espaço interestelar, as matrizes de mundos futuros. Falamos das forças da vida, mas a ciência oculta também fala das forças da morte. E assim como a força da vida está associada ao Sol, as forças da morte estão associadas à Lua. Max Endel fala de forças lunares mortais e também de forças cristalizantes lunares. O processo vital é um equilíbrio entre as forças solares ascendentes e as forças lunares descendentes. Em algumas escolas antigas de ciência oculta, essas correntes são conhecidas como as respirações ascendente e descendente. Os ciclos de crescimento do corpo vital são estabelecidos em períodos septenários derivados das forças cristalizantes lunares. 7 anos é o período de maturação para o envoltório etéreo. O corpo vital nasce de seu envoltório aos 7 anos. Então, os vários éteres amadurecem mais separadamente em ciclos de 7 anos. O éter da vida aos 14 anos com o corpo do desejo, o éter da luz aos 21 anos com a mente, e o éter refletor aos 28 anos com a maturação completa da mente. Max Endel também menciona uma tradição antiga de seres lunares cuja expectativa de vida, da infância à velhice, é de apenas 7 anos. Esses casos são conhecidos pela ciência médica. Até agora, falamos da visão e audição etéreas. Também devemos considerar o sentido etéreo do tato. O éter vital é percebido, por exemplo, como uma espécie de fluido magnético pesado. Pode ser chamado de xaroposo, se entendermos o que queremos dizer com isso, pois seu magnetismo lhe dá essa consistência. Quando o ajudante invisível mergulha suas mãos no corpo etéreo do paciente e depois as retira, o corpo vital do paciente parece aderir às suas mãos. Normalmente, claro, o paciente não sente seu próprio magnetismo, mas a aura magnética do ajudante, neste caso, está exercendo uma atração externa. Este é o cimento de assimilação de que Max Endel fala no corpo vital, p. 71. Note que o cimento de assimilação pertencente ao éter vital é encontrado abaixo do limiar molecular do corpo, enquanto o cimento do éter químico é definitivamente molecular, como evidenciado pelo fato de que as linhas de força do corpo vital puxam essas moléculas, que muitos videntes descreveram. Dissemos que a molécula é a menor porção de uma substância que ainda pode ser chamada de matéria.
Ao quebrar a molécula, entramos no mundo dos átomos, e ao quebrar os átomos, entramos no mundo das forças subatômicas. E aqui, na fronteira da matéria, entramos em estados conhecidos pela ciência oculta como o éter vital. O ajudante invisível trabalha diretamente dentro e sobre a estrutura molecular do corpo no éter químico, embora possa materializar uma mão física o suficiente para realizar uma massagem, ajustes quiropráticos ou até cirurgia. Os bioquímicos naturalmente assumem que todos os fenômenos eletromagnéticos do corpo derivam da química do corpo. O ocultista afirma que o corpo vital tem uma existência independente, uma que existe antes do corpo e é sua matriz contínua. Sem dúvida, os bioquímicos algum dia pegarão seus instrumentos e analisarão um cadáver. E claro que não encontrarão nenhum campo eletromagnético emanando do corpo, que, estando morto, não tem campo. Mas, se o ocultista estiver certo, as reações bioquímicas, incluindo as da matéria viva, estão ligadas ao núcleo. De 1964 a 1965, os bioquímicos descobrirão seu campo elétrico, se desenvolverem instrumentos sensíveis o suficiente para explorar o espaço a poucos metros acima do cadáver. Lá, eles descobrirão que, por vários dias após a morte, um campo magnético flutua acima do cadáver, e mesmo mais tarde, se soubessem onde procurar e como posicionar seus instrumentos, poderiam descobrir um campo magnético em forma humana correspondente ao cadáver, mas separado dele no espaço e no tempo. Mas, se a teoria de um campo magnético flutuante parecer estranha, podemos lembrar que os astrônomos agora postulam que existem campos magnéticos no espaço interestelar que, se nada mais, aceleram os raios cósmicos em seu caminho pelo universo. 7. O éter vital e o fogo cósmico. O fogo vital que queima no éter vital não é apenas calor físico, mas um fogo que denota a presença de um espírito vivo. Nos chamados ditos perdidos de Jesus, descobertos no Egito em 1904 e novamente em 1945, aparece a afirmação: onde há dois, eles não estão sem Deus, e onde há um, digo que estou com ele. Levante a pedra, e lá você me encontrará, e na rocha, e lá estou eu. Isso ainda é usado em algumas igrejas em uma cerimônia de Páscoa, onde parte do ritual consiste em tirar uma faísca de uma rocha e acender as velas de Páscoa com a chama que se forma a partir da faísca, sugerindo que esses versos falam do fogo cósmico, o espírito da vida. No entanto, o fogo universal é frio enquanto dorme na rocha e no espaço cósmico. Ele permanece frio no reino vegetal, embora, na visão etérea, apareça como uma chama delicada, não uma chama ardente e saltitante, mas um brilho constante de rosa-laranja, que caracteriza o éter vital no reino vegetal. Ele assume um tom rosa ou vermelho mais profundo em animais e humanos, assim como a radiação de energia e partículas atômicas, não é visível ao olho humano, embora exista. O calor de animais de sangue frio ou plantas é indetectável aos sentidos humanos na faixa comum. Sobre este assunto, citamos o Dr. Donald H. Andrew, da Universidade Johns Hopkins, que disse em um discurso: se você apagar as luzes e sentar no escuro, parece que você não está brilhando. No entanto, se você ficar na frente de uma câmera de televisão infravermelha na escuridão completa, a tela da televisão mostrará uma forma brilhante irradiando luz como resultado das vibrações de seus átomos. Isso é um fato físico estabelecido há cerca de 10 anos por um professor da Universidade de Chicago, Dr. Bernard Strayer, e outro do Laboratório Nacional de Oak Ridge, Dr. William Arnold. Eles descobriram que as plantas verdes emitem um brilho vermelho muito semelhante ao dos vagalumes. E então, no laboratório, eles produziram uma substância que parece ser a mesma que, na planta, emite o brilho vermelho. A luz vermelha não pode ser vista a olho nu, mas algo que a produz deve estar lá, e eles adicionaram que essas descobertas foram possíveis pelo estudo de vagalumes e bactérias luminosas. Agora se pensa que há uma relação estreita entre a emissão de luz que libera energia e a fotossíntese que armazena energia. Ainda mais surpreendente é o fato de que os mesmos compostos químicos responsáveis pela emissão de luz em vagalumes e bactérias luminosas, e que frequentemente provocam peixes iluminados à noite, estão envolvidos na fotossíntese. Somente em animais de sangue quente e humanos o fogo frio do espaço produz calor, que é percebido como tal pelo equipamento sensorial humano.
O aspecto de calor do éter vital no corpo humano é verdadeiramente uma propriedade conferida pela atividade de forças que operam no polo positivo do éter luminoso, que discutiremos em nossa próxima série de lições. Assim como não podemos separar completamente o éter químico do éter vital, também não podemos separar completamente o éter vital do éter luminoso. Todos os éteres reagem e interagem entre si. Assim como a cor está associada à luz solar na faixa comum de visão, a cor está associada ao magnetismo do corpo na visão etérea. As 5 cores especializadas pelos éteres, que variam entre violeta e vermelho em uma roda de cores, não são encontradas no espectro solar como é conhecido pela visão comum, nem no arco-íris, que é a luz solar refratada. Essas são as cores que vão do além violeta, passando pelo roxo médio até o magenta ou cor de flor de pêssego, até o vermelho inferior. Mas, embora essas cores não sejam encontradas no espectro solar, elas são cores primárias verdadeiras no mundo do desejo, e a cor de flor de pêssego é a cor da força vital, como vista no éter vital no corpo humano. Max Endel diz que essa cor nem sempre é descrita de maneira idêntica por aqueles que a veem. Alguns a chamam de azul-rosa ou roxo-rosa. É a expressão do espírito vital universal, como já mencionado, e, como é o éter vital, só aparece em plantas, animais e humanos, não no reino mineral. Normalmente, a cor do corpo vital é chamada de tom rosado. O éter químico é caracterizado por ser azul ou índigo, aprofundando-se para roxo médio ou quase preto. Outras cores também podem aparecer nesses 2 éteres inferiores, mas as cores mencionadas são básicas. Quando o éter solar flui através do vaso e é refratado no átomo semente do corpo vital no plexo solar, ele flui pelo corpo, de modo que cada átomo do corpo, tanto físico quanto etéreo, recebe sua estimulação. O excesso de força é então irradiado para fora em linhas de cor rosa. O primeiro pensamento de Max Endel ao estudar os éteres foi que essa força adquiria seu tom rosa por refração através de cada átomo prismático de éter. Mais tarde, ele decidiu que a mudança ocorria no átomo semente do plexo solar e em um grupo de átomos ao seu redor. Concepção cósmica, p10. Ele não havia concluído sua pesquisa no momento de sua morte repentina em janeiro de 1919. Resumo. Voltemos à visão do corpo vital disponível para a visão etérea do cientista ocultista. O átomo do corpo vital é visto em conjunto com o átomo físico, com o qual o átomo etéreo está intimamente entrelaçado. Para imaginar o átomo físico e etéreo do corpo, imagine uma cesta de arame em forma de pera com paredes de arame em espiral curvando-se obliquamente de polo a polo. Esta é a parte física do átomo. Ela tem uma forma quase idêntica à da nossa Terra, e o átomo do corpo vital prismático é inserido no topo, que é a parte mais larga e corresponde ao polo positivo da Terra. À medida que o prisma vital é inserido no topo, a ponta do prisma se estende para o fundo da cesta, que é chamado de polo negativo. Todo esse átomo sugere que o prisma é parte do núcleo atômico, do qual pouco se sabia na vida de Max Endel, enquanto a cesta de arame pode representar as trajetórias em espiral dos elétrons viajando nos vórtices magnéticos determinados pelo éter vital. Note que este átomo não é em forma de disco, mas em forma de pera, como agora se pensa que o globo terrestre pode, na verdade, ter sua parte mais larga no polo sul. Os prismas etéreos se expandem quando a força vital precipita através deles e se contraem, enrugam-se durante a fadiga, e as linhas de força enrugam e dobram, forçando o ego a se retirar no sono. Na página 138 de Mistérios Rosacruzes, Max Endel comenta que, quando o corpo vital colapsa, por assim dizer, as pequenas correntes de força que permeiam cada átomo parecem murchar, e o ego é forçado a deixar seu corpo para as forças restauradoras do sono. Ele também menciona certas forças ao redor do átomo e da Terra, do polo ao equador. Corpo vital, p42. Para a visão etérea, os pontos dos prismas etéreos são vistos se estendendo em todas as direções. Mas, assim como a visão física, a visão etérea varia de pessoa para pessoa. Embora todos vejam praticamente a mesma coisa, eles o fazem com diferentes graus de nitidez e clareza. Portanto, os estudantes devem. Max Endel designa especificamente este como o átomo físico comum, mas escritores ocultistas modernos apontam que pode não ser o átomo de hidrogênio, mas um átomo etéreo que é,
na verdade, subatômico, chamado de átomo físico último. Max Endel diz: se estamos tão desenvolvidos que podemos deixar nosso corpo físico denso e embarcar no voo da alma no espaço interplanetário, descobriremos que o átomo físico último é esférico como nossa Terra, uma bola. Mistérios Rosacruzes, p. 89. A física do século XIX sustentava que os átomos tinham várias formas, daí este comentário de que o verdadeiro átomo é redondo. Os físicos modernos dizem que os átomos da matéria são energia circulando em círculos. Evite afirmações arbitrárias até que você tenha certeza de que sua visão etérea está razoavelmente bem desenvolvida. Para o corpo vital pode parecer nada mais do que uma névoa vagamente colorida, estendendo-se cerca de 1,5 polegadas do corpo. Para outro, essa névoa se resolve em uma multitude de linhas de força de cor rosa. O éter químico pode ser visto próximo ao corpo, e para alguns, sua cor azul escura pode assemelhar-se a um espaço vazio, como o núcleo de uma chama de gás. Muitos viram cristais, moléculas e partículas emergindo da superfície do corpo. Faíscas de energia que saem da cabeça, rosto e mãos são ocasionalmente vistas por quase todos. Elas também são vistas ao redor das plantas, e uma faísca azul voando de uma semente às vezes sinaliza a presença de um espírito da natureza habitando a semente. Geralmente, descobre-se que, quando Max Endel se refere ao corpo vital, ele significa especificamente o éter vital, em vez do éter químico, pois, é claro, vital significa pertencente à vida. Mas é o éter químico que forma o verdadeiro duplo etéreo de cada molécula do corpo humano. No entanto, cada átomo também é penetrado e cercado por uma aura de luz dos éteres luminoso e refletor. Corpo vital, p. 43. A morte do corpo ocorre quando o arquétipo colapsa, seguido pela quebra do átomo semente no coração e o colapso do corpo vital, assim como antes do sono, que força o ego a se retirar de seus veículos. Então, é visto que o corpo vital sobe como uma coluna de fumaça giratória e se reforma à semelhança do indivíduo acima do corpo, ao qual permanece conectado pela parte inferior do cordão prateado e com o qual decai sincronicamente. O folclore descreve esse fenômeno como a vigília do cadáver, e embora geralmente seja visto como uma névoa azul acinzentada mais ou menos luminosa, ocasionalmente foi visto em verde ou azul esverdeado, mudando de cor durante o processo de decomposição. A morte é frequentemente acompanhada pela sensação de um movimento em espiral dos átomos do corpo, mas essa sensação não é necessariamente uma indicação de morte, e o estudante não deve se alarmar se isso ocorrer. O trabalho sob o grau iniciático desaperta com segurança o corpo vital do corpo físico, permitindo que o ego se mova livremente no espaço interplanetário. Esse processo é seguro apenas sob a orientação de um iniciado treinado, pois envolve a manipulação consciente das forças etéreas. A separação do corpo vital é um processo delicado, e sem a devida preparação, pode levar a sérias perturbações no equilíbrio físico e espiritual do indivíduo. O éter vital, como foi dito, é o canal pelo qual as forças vitais fluem, e sua manipulação requer um profundo entendimento das leis espirituais que governam a interação entre os corpos físico, etéreo e espiritual. Max Endel enfatiza que o corpo vital é o mediador entre o físico e o espiritual, servindo como uma ponte que permite ao ego encarnado interagir com o mundo físico enquanto mantém sua conexão com os reinos superiores. Quando o corpo vital está em harmonia, ele facilita a saúde, a vitalidade e a clareza mental. No entanto, quando está desequilibrado, pode resultar em doenças físicas, fraqueza emocional ou confusão mental. O éter químico, por outro lado, é o fundamento da manifestação material. Ele é o responsável pela estruturação das moléculas físicas em formas organizadas, desde os cristais mais simples até os organismos vivos mais complexos. A interação entre o éter químico e o éter vital é o que permite a formação de corpos vivos, onde a matéria é animada pela força vital. Essa interação é especialmente evidente no processo de assimilação e excreção, onde o éter químico atua como o agente que organiza as moléculas necessárias para a nutrição e elimina as substâncias que não são mais úteis ao corpo. Na visão etérea, o éter químico aparece como uma substância densa, frequentemente descrita como azul escura ou quase preta, especialmente quando carregada de toxinas ou miasmas.
Esses miasmas são acumulações de éter denso que obstruem o fluxo das forças vitais, causando bloqueios que se manifestam como doenças no corpo físico. A remoção desses miasmas, seja por meios espirituais ou por práticas de cura, é essencial para restaurar a saúde. Mack Zendel descreve como os curadores espirituais, ao trabalharem com o éter vital, podem dissolver essas obstruções, permitindo que o fluido solar flua livremente novamente, revitalizando o corpo. O éter luminoso, o terceiro dos 4 éteres, é o veículo da percepção espiritual. Ele está associado à luz interior que ilumina a consciência e permite ao indivíduo perceber realidades além do mundo físico. Na visão etérea, o éter luminoso aparece como uma aura brilhante, frequentemente de tons dourados ou prateados, que envolve o corpo vital. É através desse éter que a alma começa a vislumbrar os mundos superiores, e é por isso que ele é considerado o portal para a visão espiritual. Mack Zendel explica que o desenvolvimento do éter luminoso é essencial para aqueles que buscam expandir sua consciência e alcançar a clarividência consciente. Finalmente, o éter refletor é o mais sutil dos 4 éteres. Ele é o espelho da memória cósmica, onde todas as ações, pensamentos e emoções deixam sua impressão. Este éter é o responsável pela conexão com os registros akáshicos, o arquivo universal de todas as experiências. Na visão etérea, o éter refletor aparece como uma substância quase imperceptível, mas aqueles que desenvolvem a capacidade de percebê-lo podem acessar as memórias do passado, tanto individual quanto coletivo. Mack Zendel adverte, no entanto, que o acesso a esse éter requer grande responsabilidade, pois ele revela não apenas as glórias, mas também as sombras da existência humana. À medida que avançamos para a Era de Aquário, a humanidade está destinada a desenvolver uma percepção mais aguçada desses éteres. A visão etérea, que outrora era privilégio de poucos, tornar-se-á uma capacidade comum, permitindo que as pessoas vejam além do véu da matéria e compreendam as forças invisíveis que moldam a realidade. No entanto, esse despertar traz consigo um desafio: a necessidade de viver em harmonia com a verdade. Na Era de Aquário, as máscaras da falsidade não poderão mais ser mantidas, pois a visão etérea revelará a verdadeira natureza de cada indivíduo. Aqueles que escolherem viver na luz encontrarão grande alegria e liberdade, enquanto aqueles que resistirem à verdade enfrentarão dificuldades crescentes. Mack Zendel conclui que a missão da Fraternidade Rosacruz é preparar a humanidade para essa nova era, disseminando o conhecimento dos éteres e das leis espirituais que governam a existência. Cada estudante tem a responsabilidade de compartilhar esse conhecimento, não de forma dogmática, mas com humildade e amor, permitindo que a luz da verdade ilumine o caminho para todos. A jornada para o desconhecido é, em última análise, uma jornada para a autodescoberta, onde cada passo nos aproxima do coração do cosmos e da essência divina que reside em todos nós.